Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bom, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês a respeito de oração e o poder da oração. Primeiramente eu quero ler uma palavra que fica em Tiago, capítulo 4, que diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Muitas pessoas me perguntam aqui nos comentários o que deve se fazer para ter experiências sobrenaturais, para ter resposta de oração, para ter uma intimidade maior com Deus. Esse versículo, ele é muito claro. Ele diz que se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Muitas das vezes a impressão que a gente tem é que Deus quer ter intimidade com certas pessoas mais do que com outras pessoas. E isso não é verdade. Deus não tem filhos prediletos. Deus não prefere a minha oração. E Ele quer ser íntimo de você tanto quanto Ele quer ser íntimo de mim, do pastor da igreja, do profeta, do cantor, do músico, de todos. O detalhe está em como nós nos achegamos a Ele. Deus, Ele espera que nós nos acheguemos a Ele. A Bíblia diz assim que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Ele ouvirá do céu e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Então, o segredo está em nós nos achegarmos a Deus. E quando eu me converti, para quem não sabe, eu me converti dentro de uma casa de recuperação e eu fiquei 6 meses internada nessa casa de recuperação. E lá na casa de recuperação, nós tínhamos o dever de orar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Às vezes a gente estava dormindo e a obreira acordava a gente de madrugada, vamos levantar, vamos orar. Às vezes a gente estava durante a tarde conversando, descansando após o almoço e chegava alguém e dizia, vamos orar, é hora de orar. Então a gente foi ensinado a ter uma vida de oração dentro da casa de recuperação. E lá era um lugar onde nós não tínhamos recursos de muitas coisas. Por exemplo, aqui fora, se eu preciso de uma vassoura nova, eu vou até o lugar onde vende vassoura, ao supermercado, e compro uma vassoura. Mas lá na casa de recuperação, eu estava presa dentro da casa de recuperação, não poderia sair de lá. E muitas das vezes não tinha dinheiro para comprar as coisas. Né? Ali os recursos eram muito limitados, porque nós vivíamos de doações de pessoas. Então, quando a gente precisava de uma vassoura, e isso eu não estou inventando, eu estou dizendo algo que eu vivi lá dentro, às vezes a gente usava a vassoura e falava assim, nossa, essa vassoura tá tão velha, né? Já não tá dando para varrer direito, a gente precisa de outra vassoura. Então a gente ia orar e ia pedir a Deus que Deus preparasse outra vassoura. E imediatamente Deus respondia a nossa oração. Naquela mesma semana, chegava alguém, batia na porta da casa de recuperação com uma doação de vassoura. Às vezes a gente tinha vontade de comer as coisas, isso era muito comum, porque como lá dentro a gente não tinha muito dinheiro, então a gente sempre comia as mesmas coisas. E acabava dando vontade, saudade de alguma coisa que a gente comia em casa. E eu lembro que uma vez a gente ficou com vontade de comer doce de abóbora com coco. E aí alguém falou, ai, que vontade de comer um doce de abóbora. Ah, vamos orar então, Deus vai mandar. E a gente começava a orar e a pedir a Deus doce de abóbora com coco. E imediatamente, na mesma semana, poucos dias depois, Deus preparava uma doação de doce de abóbora. Deus, Ele provia todas as coisas pra gente dentro da casa de recuperação através da oração. A oração também, ela causa libertação. Às vezes você sonha com a libertação de alguém da sua família. Esse tipo de oração de libertação é muito poderosa. Dentro da casa de recuperação, a gente não utilizava de remédios para libertar ninguém. Eu lembro que uma vez chegou uma senhora lá dentro que ela era alcoólatra. Ela era assim muitos anos alcoólatra. E quando ela entrou dentro da casa de recuperação, imediatamente não entrou bebida alcoólica lá, não entrava nenhum tipo de droga nem bebida alcoólica. E ela começou a sentir abstinência pelo álcool. E ela começou a passar muito mal. E eu lembro que ela começou a inchar. O corpo dela começou a inchar como se fosse um balão. Assim, todo dia a gente ia ver ela estava mais inchada. E começou a passar mal, ter febre, ter problema de saúde. E a casa de recuperação ficava em frente a um postinho de saúde. E nós levamos ela até esse posto de saúde. E eu lembro que o médico olhou para a cara da gente, das obreiras, e falou assim: vocês têm que dar para ela pinga, porque se ela não beber, ela vai morrer. O corpo dela já se acostumou, ela tá numa abstinência, o corpo dela ou ela precisa tomar uma bebida alcoólica para sair dessa abstinência, ou vocês precisam entrar com remédios para que ela não sofra
porque o corpo dela não padeça por falta do álcool. E eu lembro que a responsável pela casa de recuperação respondeu para aquele médico: nós não trabalhamos com bebidas alcoólicas e também não trabalhamos com remédio. Nós trabalhamos apenas com oração. E aquele médico fez pouco caso da gente, né? Falou: ah, então tá bom, mas ela vai morrer se vocês não derem pinga para ela. E ele falou isso e a gente voltou para a casa de recuperação com ela e nós começamos um período muito intenso de oração por aquela vida. E, conclusão, aquela mulher começou a melhorar, desinchar, foi liberta, porque nada mais é, aquela abstinência nada mais é que a força demoníaca contra aquela vida, lutando para fazer com que ela voltasse para casa, porque se a pessoa falasse que queria sair, ela teria esse direito, ninguém ali estava preso pela justiça. A gente estava lá porque a gente queria uma libertação. Então aquela abstinência, aquilo que estava acontecendo com o corpo dela, nada mais era do que a força do mal querendo fazer com que ela saísse de lá, pensasse: ah, pra mim não tem jeito, ou eu bebo ou eu vou morrer. O meu fim é esse, morrer alcoólatra. E para que ela saísse de lá, e o diabo com certeza queria ceifar a vida daquela senhora. Mas nós entramos em batalha de oração com ela e, gente, ela foi liberta e ela saiu de lá totalmente liberta e totalmente normal. O físico dela foi normalizado. Eu lembro que ela era mãe, eu naquela época não era nem casada, mas ela era uma mãe de família, ela tinha filhos, netos, e dava muita dó, porque ela queria sair daquela vida, mas a luta contra a vida dela, o inimigo lá dentro lutando contra ela, mas através de oração, ela foi liberta para a glória de Deus. E o médico teve que ver que ela melhorou, que ela se livrou daquela abstinência, que ela se livrou daquele vício somente pelo poder da oração. Quando eu saí da casa de recuperação, eu já saí com essa vivência de resposta de oração. E eu fiz esse vídeo justamente para que você entenda que a oração é uma arma que você tem. Muitas vezes você sofre algo na sua casa, na sua vida, e você poderia se livrar desse sofrimento somente através da oração. A oração não é só uma oração. A oração, ela é uma arma poderosa. Muitas das vezes as pessoas pedem ajuda pra gente e a gente fala assim: eu não posso te ajudar, a única coisa que eu posso fazer por você é orar. Como se orar fosse uma esmola, algo muito pequeno que você pudesse fazer para as pessoas. Só que a oração é tudo o que você pode fazer pelas pessoas e é justamente aquilo que pode realmente ajudar. Se a pessoa está com um problema, você pode até tentar fazer algo para ajudar ela e aquilo vai aliviar o problema dela, não vai resolver o problema dela, vai aliviar o problema dela. Mas a sua oração não. A sua oração pode resolver definitivamente o problema daquela pessoa. Ou então o seu problema mesmo. Às vezes você tem um problema e você chora, você sofre com aquele problema, mas às vezes você não tem forças para orar por aquele problema. Sendo que a resolução do seu problema, a resposta do seu problema está na oração. A oração é algo poderoso. E eu me lembro que eu li o livro da Fernanda Brum. A Fernanda Brum escreveu um livro da vida dela, que tem por título E Foi Assim. Gente, quem puder ler esse livro, leia esse livro, porque esse livro, ele chacoalhou a minha vida espiritual. Nesse livro, a Fernanda Brum conta de alguma experiência que ela teve no começo da vida dela com Deus a respeito de oração. E eu lembro que ela contou uma experiência que ela estava com violão cantando dentro de uma casa, e era uma casa velha, assim, abandonada, e ela e a Eichla, e elas começaram a tocar o violão, e ela falou assim que, de repente, no meio daquela canção, ela começou a orar, e começou a declarar coisas no mundo espiritual, e ela deu uma ordem para o mundo espiritual. Ela falou assim: anjos de toda a região, eu convoco vocês aqui agora para adorar a Deus comigo. E aí elas tiveram uma visão, onde uma árvore se abre e os anjos saem de dentro da árvore, assim, começou a descer muitos anjos, e os anjos traziam instrumentos musicais nas suas mãos. Alguns instrumentos eram instrumentos conhecidos aqui na Terra, outros instrumentos eram instrumentos que não se conhece aqui na Terra, que nunca se viu, e aquela casa se encheu de anjos naquele momento. E ela falou que a Ishla estava com o violão, a Ishla caiu para trás com o violão, assim, continuou tocando assim, caída no chão. Aí ela teve que pegar o violão da Ishla e começou a tocar e começou a cantar, e aqueles anjos ali adorando a Deus com elas. E
quando eu li essa experiência dela, eu coloquei na minha mente que a gente poderia dar ordem aos anjos, porque os anjos são servos dos servos, são co-servos, e eles estão para servir a igreja. Os anjos estão para obedecer às ordens de Deus e também às ordens dadas dos servos de Deus. E eu fui fazer um culto na minha igreja, que era um culto muito importante, era um culto denominado Culto do Amigo, onde eu ia dar o meu testemunho nesse culto. E o meu pastor falou que eu ia dar o meu testemunho, que eu ia estar pregando naquela noite e que ia ter muita gente que não era crente naquela igreja. Eles iam convidar muita gente que não era crente. E aí eu lembrei dessa experiência e eu falei, eu quero dar uma ordem para o mundo espiritual em oração e eu vou lá na igreja, antes de começar o culto, eu vou orar lá dentro da igreja. E eu lembro que eu abri a igreja antes do culto e eu comecei a orar dentro da igreja. E eu comecei a colocar, a impor as mãos na igreja, comecei a declarar fogo na igreja. Eu falei assim, Deus, quero que esses bancos se transformem em fogo, fogo nos bancos. E comecei a colocar fogo nos bancos, comecei a orar para que Deus transformasse os bancos da igreja em fogo. Para que quando as pessoas sentassem no banco da igreja, o inimigo não suportasse ficar dentro da igreja. E depois que eu orei para que Deus transformasse os bancos da igreja em fogo, eu fui na porta da igreja assim e falei, Deus, eu quero um anjo agora aqui. Em nome de Jesus, um anjo na direita e um anjo na esquerda na porta da igreja, e quando as pessoas entrarem, esses anjos estejam armados, com espada de fogo, com espada nas mãos, para que não deixe nenhum demônio entrar aqui dentro, para que as pessoas sejam libertas quando entrar na porta da igreja. E eu lembro que eu fiz essa oração, e fui para minha casa, e quando começou o culto, eu tive uma experiência muito forte de que Deus, ele responde a oração. Quando começou o culto, eu lembro que eu sentei na igreja e a orquestra começou a tocar e era um culto normal, só que as pessoas que não eram crentes começaram a chegar e as pessoas começaram a sentar nos bancos. E eu me lembro que uma amiga minha levou um casal, amigo dela, que não era crente, para ir lá assistir o culto. E quando eles sentaram no banco, eles não conseguiam ficar sentados no banco e aí eles começaram a ficar inquietos, muito inquietos. E de repente eles levantaram e eles falaram para minha amiga assim, a gente vai embora, a gente não consegue ficar aqui dentro. E elas falaram, não, mas fica aí, o culto vai começar. E eles falaram para ela, a gente não sabe por quê, mas a gente não consegue ficar aqui dentro, a gente não consegue ficar sentado no banco. E eles saíram e foram embora. E naquele momento eu peguei e fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, eu orei para que Deus transformasse esses bancos em fogo, mas para que queimasse o mal, o inimigo, mas não que as pessoas não conseguissem ficar dentro da igreja, porque eu queria muito que eles estivessem ali ouvindo o meu testemunho, né? E quando isso aconteceu, eu fiquei com muito temor e eu falei, Deus, o que está acontecendo? Porque, gente, muita gente começou a sair da igreja porque não conseguia ficar dentro da igreja. Aí eu peguei e orei e falei, Deus, o que está acontecendo? Eu orei para que o Senhor transformasse esses bancos em fogo, mas o que está acontecendo? E Deus, ele falou comigo. Ele falou assim no meu coração. Eu estou permitindo isso acontecer para que você tenha certeza na sua vida de que isso não é uma brincadeira, de que a sua oração não é uma brincadeira. Eu estou ouvindo a sua oração e ela tem poder e é uma verdade. Tudo aquilo que você disser em oração é uma verdade. Isso está acontecendo para você ver e para você ter certeza disso. Fiquei super empolgada, assim, de fazer aquela oração, de ir para a igreja, fazer aquela oração. E Deus, ele quis colocar temor no meu coração. De tipo assim, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no que você está orando, porque eu estou ouvindo. E aquilo que você orar vai acontecer. E eu me lembro que tinha uma jovem na igreja naquele dia que ela era viciada em drogas, e eu tinha levado ela para a igreja e ela não conseguia ficar sentada no banco. E quando Deus falou isso comigo, eu falei, amém. Eu creio que a minha oração é ouvida e que não é uma brincadeira e que eu tenho que fazer tudo com muita responsabilidade, mas eu preciso dessas almas, Deus. Essas almas são preciosas. E eu lembro que eu peguei essa jovem, ela não queria ficar dentro da igreja, ela queria sair da igreja de qualquer forma. E eu peguei ela e fiquei com ela na porta da igreja, abracei ela e falei, fica aqui, vamos ficar aqui, eu vou ficar com você. E fiquei com ela até o momento de eu subir no púlpito para pregar. Antes de subir no púlpito, eu pus ela sentada do lado da minha pastora. E minha pastora ficou segurando as mãos dela e orando com ela. E ajudando ela para que ela pudesse ouvir a pregação. E assim
a gente conseguiu terminar o culto, fazer o culto, e muitas almas se renderam a Jesus naquele dia. E sempre que eu vou orar, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Sempre que eu vou orar, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Porque essas pequenas experiências fazem com que a sua fé aumente, ao ponto que você é convidado para orar por alguém e você tem certeza que algo vai acontecer. A oração, ela não é somente para você pedir algo para Deus. A oração também é para você ter intimidade com Deus, para você ter amizade com Deus. Tem muita gente que não ora e diz que quer ir para o céu. E eu quero te perguntar, se você não ora, se você não conversa com Deus aqui na terra, se você não tem prazer de estar com Ele aqui na terra, o que você quer fazer no céu? O pastor Lucinho, ele tem uma pregação que ele fala assim, que tem gente que vai chegar no céu e vai dizer assim para Deus: e aí, Deus? Calor hoje, né? Sol. Não vai ter o que falar com Deus. Ele faz uma brincadeira nesse sentido, mas é verdade. Se nós não tivermos intimidade de conversar com Deus aqui na terra, quando chegar no céu, qual é a intimidade que nós vamos ter com Ele? Então eu quero te encorajar, meu querido, a ter uma vida de oração. Todos os dias da sua vida, separe um tempo para orar. Separe um lugar na sua casa para você orar. A gente tem que ter um lugar de oração. A gente tem que ter um tempo de oração. E isso tem que ser uma disciplina na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Amém? E quando você estiver necessitado de alguma coisa que você acha que é impossível, alguma coisa que é muito difícil, alguma coisa que só Deus pode fazer, entre na presença de Deus com fé. A sua oração não é uma brincadeira, você não está falando para o nada, para as paredes, você está falando para um Deus que ouve sim e tem poder de te ajudar. Amém? Bom, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, para se inscrever no canal, por favor, se inscreve nesse canal, que nós temos um culto de ação de graça programado para quando tivermos 1000 inscritos nesse canal. E esse culto vai ser um culto evangelístico para ganhar almas para Jesus. Então, se você quer ganhar almas para Jesus, se inscreve nesse canal, que você vai estar ajudando o reino de Deus a crescer na terra. Amém? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Você tem alguma experiência de oração? Comenta aqui que você vai ajudar muito os nossos outros amigos a ouvir a sua experiência e ser edificado também. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!